Olá, meus amigos, meus irmãos. Estou saudando vocês desde a nossa nova casa. Na verdade, é um apartamento aqui no 8º andar, próximo do centro. E enquanto eu falo com vocês, eu tenho aqui à minha frente uma porta com uma sacada do nosso quarto. É por isso essa claridade que está refletindo no meu rosto. E há instantes eu tive de fechar esta porta, porque hoje está um pouquinho mais fresco. E estava entrando um ar gelado, um ar friozinho aqui no nosso apartamento. Eu acho que vai ser ótimo no verão. Não vamos precisar de ar-condicionado. Mas hoje não, hoje eu tive de fechar. E à medida que eu senti esse vento, me veio à memória um texto para servir de base para a nossa reflexão semanal. E eu queria compartilhá-lo com vocês. Está lá no Evangelho de João, no seu capítulo 3, e apenas o versículo número 8. E para quem não está bem familiarizado, o que nós temos aqui é a história da conversa, do diálogo de Jesus com uma autoridade judia muito destacada entre os judeus, assim afirma o versículo número 1, um sujeito chamado Nicodemos. E nessa conversa, onde Nicodemos sorrateiramente vem procurar Jesus, porque ele não quer se expor aos seus pares, lá no versículo 8, Jesus afirma o seguinte: o vento sopra onde quer, você o escuta e não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O vento que eu disse que estava entrando aqui pelo apartamento, até o momento que eu fechei a porta, eu não tenho a mínima noção de onde ele vem. E à medida que ele entrava pelo apartamento, menos ideia ainda eu tinha ou tenho de para onde ele vai. E é precisamente essa figura de linguagem empregada por Jesus para referir-se basicamente a duas realidades. A primeira delas, e possivelmente aquela que primeiro nos vem à mente, Jesus está falando a respeito do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade, cujo agir é soberano, que não deve satisfação a quem quer que seja, que não depende de autorizações, que não respeita lugares fechados, ele entra aonde ele quer, ele faz a obra como ele quer e ele faz a obra em quem ele quer. Aliás, a palavra usada para falar a respeito do Espírito no grego é a palavra pneuma, que é a mesma palavra utilizada para o vento. E isso não é uma casualidade. Você vai encontrar várias figuras de linguagem para falar a respeito do Espírito Santo, como, por exemplo, aquela talvez preferida dos nossos irmãos pentecostais, que é o fogo. O Espírito Santo é como um fogo. Você lembra no Pentecostes, por exemplo, em Atos capítulo 2, que quando o Espírito Santo desceu, apareceram como línguas de fogo sobre as cabeças dos que ali estavam. Outra figura usada para falar a respeito do Espírito por Jesus é a água. Então, quando ele fala lá em João, diz assim, no último dia, o grande dia da festa, Jesus enuncia as seguintes palavras: aquele que tem sede, venha a mim e beba, e eu vou dar de graça da água da vida. E o autor João esclarece que ele estava falando a respeito do Espírito Santo, que é dado a todos aqueles que nele creem. Então, o Espírito Santo também é comparado à água. E a outra figura que nós acabamos de ler é o Espírito Santo sendo comparado ao vento, e eu já expliquei, fala justamente a ideia aqui presente, é dessa liberdade que o Espírito Santo tem para agir sem nenhuma restrição. Lógico que ele age em harmonia dentro da Trindade, com o Pai, com o Filho, mas ele tem toda a liberdade para agir como, quando e em quem ele quiser. Então talvez essa seja a figura mais lembrada por nós quando lemos o texto. Mas se você ler o texto com um pouquinho mais de atenção, ele fala não somente a respeito dessa realidade do Espírito como sendo o soberano que sopra aonde ele quer,
mas ele fala também a respeito daqueles que por ele são habitados. Porque a partir do momento em que você crê em Jesus e você se arrepende dos seus pecados e recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nesse momento você é batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar em você. Diz a palavra que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Portanto, é algo automático, algo que acontece no momento que você crê em Jesus. Nesse momento, esse Espírito Santo que está soprando livremente, ele vem e prazerosamente ele habita em todo aquele que nele crê. E tendo habitado em todo aquele que nele crê, estes que creram em Jesus e agora são habitados pelo Espírito, se tornam também como o vento. É isso que Jesus está dizendo. Leia de novo, dê uma olhadinha aí no versículo número 8, onde lá no final ele diz assim: assim acontece, eu estou lendo aqui na NVI, assim acontece com todos os nascidos do Espírito, que é precisamente desse processo de ser habitado pelo Espírito que Jesus está falando na conversa com Nicodemos. É o tal do nascer de novo. É nascer de novo, que é nascer não do ventre materno, como no primeiro momento Nicodemos se confunde, mas é nascer justamente do Espírito. Está falando sobre eu e você que colocamos a nossa fé em Jesus. Existe uma realidade que é comum para todos os seres humanos, aqueles que creram e aqueles que não creram, que é o fato de que, apesar das ilusões com as quais somos muitas vezes dominados, nós não temos controle sobre as nossas vidas, nós não temos controle sobre a nossa existência. Nós não nos fizemos, nós não escolhemos estar aqui, não houve ninguém que decidiu nascer. Por isso que você vê de vez em quando algum adolescente revoltado dizendo para os seus pais: eu não pedi para nascer, e não pediu mesmo, nenhum de nós pediu. E nós não sabemos também o dia da nossa partida. Nós não sabemos de onde viemos e nós não sabemos quando vamos. Então isso é comum para todos os seres humanos. Mas existe um diferencial para aquele que é nascido de novo. Nós não entendemos por que é que Deus nos escolheu. Assim como no nosso nascimento natural, não dependeu da nossa escolha, foi um ato livre desse Espírito do Senhor. Assim também em relação à nossa salvação. Não fostes vós que me escolhestes a mim, disse Jesus. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. Então é um ato livre da soberania de Deus. Nós não sabemos por que Deus nos escolheu. Aquele hino que nós cantamos, não sei porque o amor de Deus a mim se revelou. Porque eu? Não tem nada a ver com as minhas obras, não tem nada a ver com os meus atos, não tem nada a ver com a minha moralidade, tem a ver com este amor de Deus que é imenso e que eu jamais poderei entender em plenitude aqui neste mundo. Nós não sabemos de onde viemos. Nós não sabemos para onde vamos, não no sentido do nosso destino final. Porque a partir do momento em que cremos em Jesus, a gente pode ter a certeza de que ao fecharmos os nossos olhos e darmos o nosso último suspiro, estaremos na presença do Senhor. Jesus mesmo falou: eu estou indo para preparar um lugar para vocês. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu vou preparar um lugar e voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então, outra vez, a pura graça de Deus. Nós sabemos para onde vamos no sentido do nosso destino final, mas não sabemos quando vamos, e enquanto aqui estivermos, a nossa vida é como o vento. Nós somos levados de um lado para o outro. E apesar dos nossos planos, muitas vezes estabelecidos, dos nossos projetos, quem de fato conduz as nossas vidas é Deus mesmo. Não há nada de errado em nós estabelecermos os nossos planos, em fazermos os nossos projetos.
Jesus mesmo disse que ninguém constrói uma torre sem primeiro assentar-se e planejar bem como ela será construída. Mas o que se quer enfatizar é que essa absoluta imprevisibilidade em relação ao nosso futuro. Nós não temos controle sobre ele. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. É Deus mesmo quem dirige as nossas vidas. Daí a importância de não só fazermos planos, mas sabendo que somos como vento, levados, impulsionados por Deus. Cremos que Deus está nos conduzindo, a Ele nos sujeitarmos e não andarmos ansiosos de coisa alguma. Jesus disse, olha, vocês valem muito mais do que um passarinho. Não cai nenhuma folha sem que seja do consentimento do vosso Pai. Até os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados, disse Jesus. Então, se por um lado nós podemos planejar, por outro lado, como é bom sabermos que somos levados, impulsionados como vento, mas nós não estamos ao léu da sorte. Existe alguém que está no controle. Nós não sabemos para onde vamos. Nós não sabemos o que nos aguarda amanhã, mas Deus sabe. E Ele está dirigindo a minha e a sua vida. Deus está dirigindo as nossas vidas. Estava lembrando de uma música que era cantada quando eu morava em Arapongas. Não sei se eu lembro bem a letra. Quem estiver escutando, alguns vão se lembrar, que dizia mais ou menos assim: vede cautelosamente vai um barquinho a vagar, e o vento que é o seu motor não o deixa parar. Minha vida é assim também. Não vivo no mar, mas vivo a vagar. Sou como um barquinho trovador, mas quem me conduz é o Senhor. Nós estamos no oceano do mundo. Estamos sujeitos a ondas que nós não sabemos de onde vêm, a tempestades que se abatem repentinamente sobre nós, a maremotos, a ventos fortes. Nós somos como esse barquinho no mar, sujeitos a toda sorte de imprevistos, de coisas que nós nem sequer havíamos imaginado. Mas nós não estamos sozinhos. Como é bom saber que o nosso Deus está no leme da nossa vida. Ele está nos conduzindo. E Ele nos levará para aquilo que é melhor para nós. Queria animá-lo a crer nisso, a descansar. Nós temos, às vezes, a propensão de sermos extremamente controladores. E quanto mais controladores nós somos, quanto mais nós tentamos controlar todas as coisas, às vezes para a aflição dos nossos filhos, daqueles que estão à nossa volta. Quanto mais controladores nós somos, mais a propensão para sermos ansiosos. Mas que nós possamos não deixar de planejar, mas pedimos a bênção de Deus para os nossos projetos e, acima de tudo, descansarmos. Vocês sabem bem, como compartilhei com a igreja domingo passado, como em relação à nossa própria família, de repente nós somos soprados para outro lado. Há menos de um mês atrás não sabíamos que estaríamos morando aqui, menos de um mês atrás. E eis que o vento soprou e nos trouxe para cá. O que é que vem pela frente? Eu não sei. Eu espero realmente que coisas boas, esse é o desejo de todos nós, mas com certeza coisas ruins virão também. E de uma coisa nós podemos ter certeza: não precisamos temer mal algum. Eu não preciso temer, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É certeza, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias em que a minha vida estiver soprando, para lá e para cá, até o dia em que eu habite na casa do Senhor, para todo sempre. Enquanto isso, que a gente confie nesse Deus,
que é soberano e que é poderoso para nos guardar e para conduzir as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus.